Shalom, shalom! Muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Desta vez nós vamos falar sobre os segredos da Arca da Aliança. Não é só a arca, todo o tabernáculo o Senhor deixou para nós para revelar os segredos de Cristo, tudo aquilo que nós receberíamos quando Cristo se manifestasse. E hoje nós reservamos este vídeo para falar da Arca da Aliança. Para falar da Arca da Aliança, eu gostaria que você abrisse em Êxodo capítulo 25. Moisés ele subiu ao Monte Sinai duas vezes 40 dias, 40 noites. Foram 80 dias na presença de Deus. E foi neste período de tempo que o Senhor deu a ele, não só a tábua dos mandamentos, mas ele também deu todo o projeto do tabernáculo, com todo o detalhe. O Senhor mostrou para ele como deveria ser, não só o material, mas como deveria ser cada coisa. E tudo isso não era só para sofisticação, deixar um projeto sofisticado, não, era nos deixar um projeto que nos revelasse mais e mais de Cristo. Então, vamos ler Êxodo capítulo 25. O Senhor manda Moisés construir a Arca da Aliança e assim está escrito a partir do versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Até aqui, porque já tem muita coisa até aqui. Deus escolheu o material. E ao escolher o material, você poderia pensar, o Senhor queria uma madeira nobre para fazer algo tão precioso como a Arca da Aliança. Não, o Senhor escolheu a acácia. A acácia estava bem perto, bem disponível para o povo, porque ela cresce no deserto. A acácia é uma árvore não muito alta, torta, cheias de nó, não é uma árvore nobre como o cedro do Líbano. É uma árvore que a madeira é boa, mas dá muito trabalho para você usar, porque a pessoa que quiser usar a madeira da acácia vai ter trabalho para lixar, para tirar todos os nós, para deixar ela toda reta. E eu faço uma pergunta para você. Quando você olha na imagem, você vê a Arca da Aliança, você consegue lembrar que a madeira ela foi uma madeira cheia de nós e torta? Não, você nem consegue, ela é irreconhecível. É isso mesmo. O Senhor mostrou para Moisés o que ele faria conosco. Nós temos uma natureza, a natureza pecaminosa, e quando nós nos chegamos a Deus, o propósito de Deus é nos revestir de ouro por dentro e por fora. É a vida de Deus, não só nas nossas ações, que é o que as pessoas enxergam. Então as pessoas começam a enxergar uma transformação na sua vida. Você se torna uma pessoa empática, misericordiosa, uma pessoa com autocontrole, uma pessoa amorosa. Tudo isso são suas ações, é a madeira por fora. Mas a madeira por dentro porque o que as pessoas olham por fora é o resultado de uma transformação interior. É uma transformação nos pensamentos, é uma transformação no caráter, é uma transformação sustentável. Não é momentânea, ela dura, é definitiva, completamente definitiva. Você olha para Pedro depois da transformação e você vê na igreja primitiva uma transformação sustentável. Pedro sempre com domínio próprio, Pedro com ousadia, completamente diferente da forma como ele chegou para Jesus, um homem preconceituoso, impetuoso. Bom, então a madeira de acácia fala da minha vida, a tua vida, a natureza pecaminosa em nós e o propósito de Deus de, através de Cristo Jesus, nossa justiça, o nosso resgatador, ele poder nos transformar em filhos, pessoas santas.
Então, a madeira foi escolhida proposital para falar que, porque o mundo diz que o pau que nasce torto morre torto. Não, Deus está mostrando, não, você esteve assim até aqui, mas na minha presença eu posso transformar um Saulo em Paulo, eu posso transformar um Moisés impetuoso, um homicida, no homem mais manso da terra. É isso que Deus faz. Então a madeira foi escolhida de forma proposital. O que mais nós vemos aqui? O revestimento de ouro por dentro e por fora fala, como eu disse, da vida de Cristo em nós. Inclusive, quando chega em Apocalipse, ele diz para a igreja de Laodiceia: você é pobre, cega, miserável e nua. E um dos conselhos que ele dá para esta igreja, que é pobre e miserável: compre de mim ouro, se enriqueça. O que ele está falando? Você precisa mais da minha presença na sua vida. Você está empobrecido porque tem pouca palavra em você e trabalhando em você. É isso, o Senhor está falando. Eu quero que quando as pessoas olhem para você, elas vejam a riqueza do reino dos céus na sua vida, a riqueza do amor de Deus na sua vida. Então, você já está sabendo que Jesus é a arca e nós somos a arca. Através de Cristo Jesus, nós somos a arca de Deus aqui. Bom, aqui fala mais, além da madeira e do ouro, porque quem recebeu inteligência sobrenatural foi Bezalel. E Bezalel, ele fez 3 caixas. Ele fez uma de madeira de acácia, fez uma caixa com medidas exatas de ouro por dentro, para colocar por dentro, e uma caixa por fora para esconder. A madeira ficava escondida. Então, a nossa natureza carnal, ela precisa ficar escondida pela santidade de Deus. Pessoas irreconhecíveis, eu volto a dizer. Mas aqui continua falando sobre a Arca da Aliança. Ele continua dizendo que, além desse revestimento de ouro por dentro e por fora, versículo 12, mande fundir 4 argolas de ouro, fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela, e você porá na arca o testemunho que lhe darei. Bom, aqui continua dando instruções, além da arca ser uma caixa, e você viu pela medida que não é uma caixa muito impressionante, não é muito grande. É dessa forma, Deus se manifesta nas coisas pequenas, para deixar o mundo simplesmente admirado, porque Deus usa aqueles que não são para que a glória seja dele. Ele usa coisas insignificantes, pessoas que são tidas como insignificantes, mas que para ele são muito importantes, para que todos vejam que é a glória dele se manifestando. E aqui fala de argolas, são 2 argolas de cada lado da acácia e a vara para que os levitas carregassem esta arca, para que carregassem a presença. Ou seja, somos nós que carregamos a presença de Deus. Nós não é a presença de Deus não é para ficar lá na igreja. A presença de Deus, a arca, é para ficar, é para andar conosco. E como eu sou um com Deus, eu e a arca somos um só. E você viu, por isso que é o ouro e a madeira junto. E a glória de Deus, aonde você for, você carrega, você leva a glória de Deus para sua casa, você leva a glória de Deus para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua nação. A glória de Deus, você é responsável por carregar a glória de Deus. Foi diante dessa arca que aparentemente ela era insignificante pelo seu tamanho. Dagon, o deus dos filisteus, tão temido por todos, Dagon caiu diante desta arca. Dagon teve seus pés, seus braços, suas mãos, sua cabeça quebrados, inutilizados diante do poder da arca.
E quando Jesus estava no Getsemane, ele estava na presença do Pai e ele carregava, ele era a glória, Jesus era a glória, mas ele estava mostrando para a gente qual é este mistério. Quanto mais eu permaneço na presença do Pai, mais glória de Deus eu recebo. E quando eu me levanto, como Jesus se levantou no Getsemane, todos os seus inimigos caíram por terra. Aqueles soldados que foram prendê-lo não conseguiram ficar em pé. E é isso que ele quer te mostrar. Quanto mais você recebe ouro de Deus por dentro e por fora na sua vida, quando você se levanta, você sai do seu momento de oração, todos os inimigos caem por terra. Esse é o grande mistério da arca. Mas ainda tem mais mistério. A arca não era vazia. A arca, dentro dela, nós acabamos de ler o primeiro item que estava dentro da arca, e aqui está escrito no versículo 16: e você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. E o que estava dentro da arca? Daqui a pouquinho nós vamos ler, porque eu quero, antes de falar do que estava dentro da arca, eu quero mostrar a arca totalmente por fora para você. E a próxima coisa que nós encontramos no versículo 17 está escrito assim: faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade, o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que lhe darei. Então, aqui está falando algo muito precioso, a tampa. Vou usar uma palavra mais simples para você. O que é o propiciatório? É a tampa que fechava esta arca. A tampa era diferente. A tampa já não era de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora. A tampa era de ouro puro. A tampa tinha algumas coisas muito interessantes nela. Enquanto que a madeira, o que nós vemos que ela tinha de diferente, ela era revestida de ouro por fora, tinha argola, mostrando o movimento que nós carregamos a glória. A tampa, ela de ouro puro, ela tinha o sangue por cima. Ela tinha 2 querubins, os 2 querubins, eles era a asa com asa, batia asa com asa, e esses 2 querubins, eles olhavam para o sangue, eles olhavam para a tampa e eles olhavam para o sangue. As asas desses querubins cobriam completamente a arca. Bom, quem é Jesus? Jesus é o cabeça da igreja. A tampa é o que cobre a arca. Então Jesus é o cabeça. Jesus não é madeira e ouro. Jesus, ele é Deus, é ouro puro. Então Jesus é a tampa, o propiciatório fala do sacrifício de Jesus. Jesus que veio para se tornar o cabeça da igreja, ele derramou o seu sangue. E porque ele derramou o seu sangue precioso, hoje céu e terra foram reconciliados. Porque quem são os querubins? Quando você lê sobre os querubins, você vai ver que os querubins estão sempre ao redor do trono de Deus. Eles guardam a glória de Deus. Ezequiel, ele viu os querubins ao redor do trono de Deus. E quando a gente lê Apocalipse, a gente vê também os querubins ao redor do trono de Deus. E então, quando nós temos Cristo em nossa vida e nós temos céus abertos, o céu está reconciliado conosco e os querubins que estão guardando a glória de Deus, eles vêm porque Cristo está em você, a sua vida está escondida em Cristo e Cristo está em você. Então os querubins estão ao seu redor, porque eles estão ao redor do trono de Deus, mas eles estão ao redor de onde está a presença do Senhor e você carrega a presença do Senhor. Ele
Ele te prometeu, ele disse que ele é Jeová Shammah, o Deus presente, Emanuel, Deus conosco. Ele disse que nunca nos deixa, jamais nos abandona. Então é Deus conosco. Esta é a promessa e esta é a grande realidade. Então, se Deus é comigo, eu tenho a realidade de que o sangue de Jesus abriu a porta dos céus. Eu tenho a realidade de que os querubins olham para a minha vida através do sangue de Jesus, e por isso eles sabem que eles podem ficar cuidando de nós e nos guardando, porque a glória de Deus está conosco. Você vê que as asas cobriam completamente a arca, e é isso, a sombra do Altíssimo. O Altíssimo está conosco. O Senhor Deus Todo-Poderoso é a sombra do Altíssimo que está sobre a sua vida, te dando proteção sobrenatural. Falando de querubim, você lembra quando Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden? O que aconteceu? Quando eles foram expulsos do Éden, Deus colocou 2 querubins com espadas flamejantes, protegendo o jardim para que Adão e Eva não voltassem mais. Até que Jesus, que é a porta, abrisse a porta do Éden para nós. Hoje já não há mais separação, como eu disse, entre céu e terra. Hoje é Cristo em nós, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através de Jesus, que é a porta, os querubins não me impedem mais, mas pelo contrário, eles estão com as suas asas sobre a minha vida, porque agora a porta do Éden foi aberta para todos nós através de Cristo Jesus. Quanta realidade, quanta preciosidade só nessa caixinha que o Senhor mandou fazer. Mas como eu disse agora há pouco, essa caixinha, ela não estava vazia. O Senhor mandou colocar 3 elementos dentro da caixa: as tábuas do testemunho, as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Essas tábuas são tão importantes porque é claro que ali no Monte Sinai foi escrito pelo dedo de Deus em pedra, só para mostrar o que Cristo faria em nós, não mais um coração duro, mas agora nós receberíamos um novo coração, um coração de carne, um coração onde a palavra de Deus é escrito dentro do nosso coração. Mas o interessante é que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, e o dedo de Deus é o poder de Deus. Jesus disse, quando o acusaram dele servir a Beelzebu, ele disse: se eu estou expulsando demônios por Beelzebu, então o reino está dividido e enfraquecido. E ele falou: não, o que chegou à terra é o dedo de Deus. O dedo de Deus é o poder de Deus. Então é o poder de Deus na sua vida. Dentro da arca, então, tinha as tábuas da lei, tinha também um jarro de ouro com o maná que eles comeram durante 40 anos. O que fala esse maná que foi guardado dentro da arca? Dentro do teu coração, você precisa ter palavra viva armazenada, o maná escondido, a palavra que te fortalece, como fortaleceu aquele povo para não ser destruído no deserto, o mesmo pão que Elias comeu quando estava desanimado, prostrado, ficou fortalecido e caminhou até a caverna para ter um grande encontro com Deus. Então, o que eu quero te dizer é que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, como ele mesmo disse em João capítulo 6, o povo comeu do maná e morreu, mas aquele que come o pão vivo que desceu dos céus, esse não morre, esse não perece. E é isso que Jesus estava falando, é o maná escondido, é o maná revelado, é como está escrito também em Apocalipse, uma das promessas para a igreja vencedora é o maná escondido, é a palavra revelada. Nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo de Deus que nos ensina, nos revela a palavra. Mas a arca, além da tábua, além do maná, ela também tinha a vara de Araão que floresceu. E que vara é essa? A vara de Araão que floresceu fala de Cristo. Tudo que está dentro da arca fala de Cristo.
Cristo é a palavra. Então, os 10 mandamentos, Cristo é a palavra. Cristo é o maná. Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. E Cristo é a vara que floresceu. Porque num momento em que duvidaram da autoridade de Arão, o povo duvidou e disse, pode ser qualquer um de nós. E Deus falou para Moisés, peça para que cada líder de cada tribo coloque uma vara de amendoeira morta, ou seja, que já foi quebrada da árvore e não tem folha, não tem nada. Coloque diante da minha presença a noite toda a vara que florescer, esse sim é o homem que eu escolhi. É impossível ter florescimento e frutificação numa única noite. E ainda mais desconectado da seiva, da árvore. Já seria impossível conectado à árvore. E Cristo é a vara, porque Ele morreu. Ele morreu e seria impossível algo acontecer depois de 3 dias. Mas o Espírito de ressurreição veio e Jesus ressuscitou. E a vara que morreu agora dá fruto, da flor. Então Cristo é a vara, mas ele também mostra que o poder de ressurreição está disponível para nós. Tudo isso é Cristo, mas é Cristo para nós. Então ele é o pão vivo para você. Ele é a palavra no teu coração. Ele é aquele que manda o Espírito de ressurreição em tudo aquilo que morreu na sua vida. Mas uma última informação para você, são nomes que eu gostaria de ler para você, nomes que a arca recebe em hebraico. E todos eles falam de alguma coisa para a sua vida. Aron, então, a arca fala Aron Hashem. Bom, Aron Hashem é a arca de Deus. Então, tudo bem, é a arca de Deus, porque você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Você é a arca de Deus aqui na terra. A arca era para andar aqui na terra. A arca era para vencer o deserto. Então, Cristo em você, Aron Hashem. Outro nome que era dado era Aron HaKodesh. É a arca santa. A arca separada, santa. Então, um desafio que Deus nos dá é ser de santo assim como Ele é santo. Você foi separado para uso exclusivo de Deus. O outro nome é Aron Os. Os é força, a arca da força. E diga ao fraco, eu sou forte, porque a força, quando termina a tua força, começa a força de Cristo na sua vida. Outro nome, Aron Habrit. Brit é aliança. Então é a arca da aliança. O Deus fez uma aliança com você, aliança de vida e não de morte, aliança de bênção e não de maldição. Essa é a aliança. Jesus disse, antes de ir para a cruz, é uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. E a aliança de levar para o céu, de nos tornarmos filhos. Então essa é a arca da aliança. Então agora que você sabe tudo que a arca significa, coloca a mão no teu coração e diga, Cristo em mim, esperança da glória. Eu quero carregar a presença de Deus por onde quer que eu vá. Eu tenho, assim como a arca, eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida. Estou reconciliada com o céu. Por isso o poder de Deus pode e vai agir através da minha vida. E neste momento, você pode sair orando aí pela sua casa, porque você é a arca de Deus e aonde a arca passava, a glória de Deus abria caminho. Foi porque a arca foi adiante do povo, é que o caminho no mar, no Jordão, abriu. O Jordão abriu, porque a arca, Deus deu uma ordem para os sacerdotes passarem e pararem no meio do Jordão com a arca. Enquanto a arca ficou ali, as águas pararam. Então, para toda impossibilidade, você começa a declarar que a glória de Deus está sobre a sua vida e todas as águas destruidoras fiquem paralisadas agora, em nome de Jesus. Essa é a grande revelação da arca de Deus para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha. Aqui tem muito material aqui nesse canal. Se inscreve, porque tem podcast, tem live,
tem temas como este, tem devocional todos os dias, se inscreve no canal, aciona todas as notificações, assim você vai ser avisado de todo vídeo novo que sair. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.